Quem pensa enriquece, capítulo 5. Imaginação, a oficina da mente. Quinto passo rumo à riqueza. A imaginação é literalmente a oficina onde são moldados todos os planos criados pelo homem. O impulso, o desejo, recebe formato, forma e ação com o auxílio da faculdade imaginativa da mente. Dizem que o homem pode criar qualquer coisa que consiga imaginar. De todas as eras da civilização, esta é a mais favorável para o desenvolvimento da imaginação, porque é uma época de mudanças rápidas. Por toda parte podemos entrar em contato com estímulos que desenvolvem a imaginação. Com a ajuda de sua faculdade imaginativa, o homem descobriu e passou a controlar mais forças da natureza nos últimos 50 anos do que em toda a história pregressa da raça humana. Conquistou o ar de modo tão absoluto que os pássaros não são páreos em termos de voo. Conquistou o éter e o fez servir de meio de comunicação instantânea com qualquer parte do mundo. Analisou e estudou o Sol a milhões de quilômetros de distância e determinou, com auxílio da imaginação, os elementos que o compõem. Descobriu que o próprio cérebro é ao mesmo tempo uma estação de transmissão e recepção da vibração do pensamento e agora está começando a aprender como fazer uso prático dessa descoberta. Aumentou a velocidade da locomoção até poder viajar a 500 km por hora hoje em dia. Em breve chegará o dia em que uma pessoa poderá tomar café da manhã em Nova York e almoçar em São Francisco. A única limitação do homem, dentro do razoável, reside no desenvolvimento e uso de sua imaginação. Ainda não se atingiu o ápice do desenvolvimento no uso da faculdade imaginativa. O homem apenas descobriu que tem imaginação e começou a usá-la de forma muito rudimentar. Duas formas de imaginação. A faculdade imaginativa funciona de duas formas. Uma é conhecida como imaginação sintética, a outra como imaginação criativa. Imaginação sintética. Por meio dessa faculdade é possível organizar conceitos, ideias ou planos antigos em novas combinações. Essa faculdade não cria nada, simplesmente trabalha com o material da experiência, educação e observação com as quais é alimentada. É a faculdade mais usada pelos inventores, com exceção do gênio, que recorre à imaginação criativa quando não consegue resolver um problema com o uso da imaginação sintética. Imaginação criativa. Por meio dessa faculdade, a mente finita do homem tem comunicação direta com a inteligência infinita. É a faculdade com a qual se recebem, entre aspas, palpites e inspirações. É por meio dessa faculdade que todas as ideias básicas ou novas são entregues ao homem. É com essa faculdade que as vibrações de pensamento das outras pessoas são recebidas. É com essa faculdade que o indivíduo pode sintonizar ou se comunicar com a mente subconsciente de outras pessoas. A imaginação criativa funciona automaticamente, conforme será descrito nas páginas a seguir. Essa faculdade só funciona quando a mente consciente vibra a uma velocidade extremamente rápida. Por exemplo, quando o consciente é estimulado pela emoção de um forte desejo. A faculdade criativa se torna mais alerta, mais receptiva às vibrações das fontes mencionadas conforme seu desenvolvimento pelo uso. Essa afirmação é importante. Pondere a respeito antes de ir adiante. Ao seguir esses princípios, tenha em mente que toda a história de como é possível converter desejo em dinheiro não pode ser contada em uma única afirmação. A história fica completa apenas quando a pessoa domina, assimila e começa a utilizar todos os princípios. Os grandes líderes de negócios, indústrias e finanças e os grandes artistas, músicos, poetas e escritores se tornaram grandes porque desenvolveram a faculdade da imaginação criativa.
As faculdades sintética e criativa da imaginação ficam mais alertas com o uso, da mesma forma que qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve mediante o uso. Desejo é apenas um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero. É abstrato e sem valor, até ser transformado em sua contraparte física. Embora a imaginação sintética seja usada com mais frequência, você deve ter em mente que, no processo de transformar o desejo em dinheiro, poderá enfrentar circunstâncias e situações que exijam também o uso da imaginação criativa. Sua faculdade imaginativa pode ter se tornado fraca por inação, mas pode ser reavivada e manter-se alerta com o uso. Essa faculdade não morre, embora possa ficar inativa por falta de uso. De momento, centralize sua atenção no desenvolvimento da imaginação sintética, pois é a faculdade que você usará com mais frequência no processo de converter desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro exige o uso de um plano ou planos. Esses planos devem ser formulados com a ajuda da imaginação, principalmente com a faculdade sintética. Leia o livro inteiro, depois volte a este capítulo e comece imediatamente a colocar sua imaginação a trabalhar na elaboração de um plano ou planos para transformar seu desejo em dinheiro. São dadas instruções detalhadas para a elaboração de planos em quase todos os capítulos. Execute as instruções mais adequadas às suas necessidades e coloque seu plano por escrito, caso ainda não o tenha feito. No momento em que concluir isso, você definitivamente dará uma forma concreta ao desejo intangível. Leia a frase anterior mais uma vez. Leia em voz alta, bem devagar. E, ao fazê-lo, lembre-se de que, no momento em que coloca por escrito a declaração de seu desejo e um plano para sua realização, você realmente dá o primeiro de uma série de passos que lhe permitirão converter o pensamento em sua contraparte física. O planeta em que você vive, você mesmo e todas as outras coisas materiais são resultado de mudanças evolutivas pelas quais partículas microscópicas de matéria foram organizadas e arranjadas. Além disso, e esta afirmação é de estupenda importância, este planeta, cada um dos bilhões de células de seu corpo e cada átomo de matéria surgem como uma forma de energia intangível. Desejo é pensamento. Pensamentos são formas de energia. Quando você começa a ter o pensamento, o desejo de acumular dinheiro recruta a seu serviço o mesmo elemento que a natureza usou na criação deste planeta e de todas as formas materiais do universo, incluindo o corpo e o cérebro, nos quais opera o pensamento. Até onde a ciência foi capaz de determinar, o universo inteiro consiste em apenas dois elementos, matéria e energia. Pela combinação de energia e matéria, criou-se tudo que é perceptível ao homem, desde a maior estrela a flutuar nos céus até o próprio homem. Agora, você está enganjado na tarefa de tentar se beneficiar com o método da natureza. Você está, sincera e seriamente, esperamos, tentando se adaptar às leis da natureza, se esforçando para converter o desejo em seu equivalente físico ou monetário. Você consegue! Isso já foi feito antes. Você pode construir uma fortuna com auxílio de leis imutáveis. Só que primeiro deve se familiarizar com as leis e aprender a usá-las. Pela repetição e descrição desses princípios de todos os ângulos possíveis, o autor espera revelar o segredo pelo qual toda grande fortuna é acumulada. Por mais estranho e paradoxal que possa parecer, o segredo não é segredo. A própria natureza o divulga no mundo em que vivemos, nas estrelas, nos planetas suspensos ao alcance de nossa visão, nos elementos acima e ao redor de nós, em cada folha de grama e em toda forma de vida em nosso raio de visão.
A natureza divulga esse segredo nos termos da biologia, na conversão de uma célula minúscula, tão pequena que pode ser perdida na ponta de um alfinete, no ser humano que agora lê esta frase. A conversão do desejo em seu equivalente físico, por certo, não é um milagre maior. Não desanime se você não compreender completamente tudo o que foi afirmado. A menos que estude a mente há muito tempo, não é de se esperar que você assimile todo o conteúdo deste capítulo na primeira leitura, mas com o tempo você vai progredir bem. Os princípios a seguir abrirão caminho para a compreensão da imaginação. Assimile o que você entender na primeira leitura desta filosofia. Quando a reler e estudá-la, vai descobrir que aconteceu alguma coisa que lhe esclareceu e proporcionou uma compreensão mais ampla do todo. Acima de tudo, não pare nem hesite em estudar esses princípios até ter lido o livro pelo menos 3 vezes, pois a partir daí você não vai querer parar. Como fazer uso prático da imaginação? Ideias são o ponto de partida de toda fortuna. Ideias são produtos da imaginação. Vamos examinar algumas ideias bem conhecidas que renderam enormes fortunas, na esperança de que os exemplos transmitam informações decisivas sobre o método pelo qual a imaginação pode ser usada para acumular riqueza. O tacho encantado. 50 anos atrás, um médico idoso da zona rural foi à cidade. Chegando lá, amarrou o cavalo, entrou discretamente em uma farmácia pela porta dos fundos e começou a regatear com o jovem balconista. Sua missão estava destinada a render grande riqueza para muita gente. Estava destinada a trazer para o Sul o benefício de maior alcance desde a Guerra Civil. Por mais de 1 hora, o médico e o atendente conversaram em voz baixa atrás do balcão. Então o médico saiu. Foi até a carroça e trouxe um tacho antigo, uma enorme colher de pau, usada para mexer o conteúdo do tacho, e os depositou nos fundos da loja. O funcionário examinou o tacho, enfiou a mão no bolso e tirou um maço de notas e entregou ao médico. O maço continha exatamente $500, todas as economias do balconista. O médico entregou um pedacinho de papel no qual estava escrita uma fórmula secreta. As palavras naquele papelzinho valiam o resgate de um rei, mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram necessárias para fazer o tacho ferver, mas nem o médico nem o jovem balconista sabiam que fortunas fabulosas estavam destinadas a fluir do recipiente. O velho médico ficou feliz em vender o aparato por $500. O dinheiro pagaria suas dívidas e lhe daria tranquilidade mental. O balconista se arriscou ao apostar as economias da vida inteira em um mero pedaço de papel e um tacho velho. Jamais sonhou que seu investimento faria o tacho transbordar ouro, superando o desempenho milagroso da lâmpada de Aladim. O que o balconista de fato comprou foi uma ideia. O tacho velho, a colher de pau e a mensagem secreta em um pedaço de papel eram detalhes. O estranho desempenho do tacho começou a ocorrer depois que o novo proprietário adicionou às instruções secretas um ingrediente do qual o médico nada sabia. Leia essa história com cuidado. Teste sua imaginação. Veja se consegue descobrir o que o rapaz acrescentou à mensagem secreta que fez o tacho transbordar ouro. Lembre-se, enquanto lê, de que essa não é uma história das 1001 noites. Aqui você tem uma história de fatos mais estranhos que uma ficção, fatos que começaram na forma de uma ideia. Vamos dar uma olhada nas vastas fortunas que essa ideia produziu. A ideia pagou e ainda paga enormes fortunas para homens e mulheres do mundo inteiro que distribuem o conteúdo do tacho para milhões de pessoas. O tacho velho agora é um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, oferecendo empregos permanentes a milhares de homens e mulheres envolvidos no cultivo da cana-de-açúcar
e no refino e comercialização do açúcar. O Tacho Velho consome milhões de garrafas por ano, fornecendo empregos para um grande número de trabalhadores na indústria de vidro. O Tacho Velho emprega um exército de funcionários e estenógrafos, redatores e especialistas em publicidade em todo o país. Trouxe fama e fortuna para dezenas de artistas que criaram imagens magníficas descrevendo o produto. O Tacho Velho converteu uma cidadezinha na capital comercial do Sul, onde agora beneficia direta ou indiretamente todos os negócios e praticamente todos os moradores da localidade. A influência dessa ideia agora beneficia todos os países civilizados do mundo, derramando um fluxo contínuo de ouro para todos que a tocam. O Ouro do Tacho construiu e mantém uma das faculdades mais importantes do Sul, onde milhares de jovens recebem treinamento essencial para o sucesso. O Tacho Velho fez outras coisas maravilhosas. Ao longo de toda a Depressão Mundial, enquanto fábricas, bancos e empresas quebravam e fechavam aos milhares, o dono do Tacho Encantado seguiu em frente, dando emprego contínuo a um exército de homens e mulheres em todo o mundo e pagando porções extras de ouro para aqueles que havia muito tempo tinham fé na ideia. Se o produto do velho tacho de bronze pudesse falar, contaria histórias emocionantes de romance em todos os idiomas. Romances de amor, de negócios, de profissionais estimulados por ele todos os dias. O autor conhece bem pelo menos um desses romances, pois fez parte dele, e tudo começou não muito longe do local em que o balconista comprou o Tacho Velho. Foi lá que o autor conheceu sua esposa, e foi ela quem lhe falou pela primeira vez do Tacho Encantado. Era o produto do tacho que estavam bebendo quando o autor pediu que ela o aceitasse na alegria e na tristeza. Agora que você sabe que o conteúdo do Tacho Encantado é uma bebida mundialmente famosa, é apropriado que o autor confesse que a cidade natal da bebida lhe proporcionou uma esposa e também que a bebida em si estimula seu pensamento sem intoxicação, servindo assim para refrescar a mente do escritor para ele fazer seu trabalho melhor. Seja você quem for, onde quer que viva, qualquer que seja a sua ocupação, lembre-se no futuro, toda vez que enxergar a palavra Coca-Cola, de que esse vasto império de riqueza e influência surgiu de uma única ideia e que o ingrediente misterioso que o balconista da farmácia Asa Candler misturou à fórmula secreta foi imaginação. Pare e pense a respeito disso por um momento. Lembre-se também de que os 13 passos para a riqueza descritos neste livro foram o meio pelo qual a influência da Coca-Cola se estendeu a todas as cidades, vilas, aldeias e encruzilhadas do mundo, e que qualquer ideia que você possa criar tão sólida e meritória quanto a Coca-Cola tem a possibilidade de repetir o estupendo recorde desse refrigerante que mata a sede em todo o mundo. A verdade é que pensamentos são coisas e seu âmbito de operação é o próprio mundo. O que eu faria se tivesse $1 milhão? A seguinte história comprova a veracidade do velho ditado: onde há vontade, há um caminho. Ela foi contada pelo falecido Frank Gonsalves, querido educador e clérigo que começou a carreira de pregador na região de Abatedouros, do sul de Chicago. Enquanto cursava a faculdade, Gonsalves observou muitos defeitos em nosso sistema educacional, defeitos que ele acreditava poder corrigir caso fosse o diretor de uma faculdade. Seu desejo mais profundo era presidir uma instituição educacional na qual os jovens fossem ensinados a aprender fazendo. Gonsalves decidiu organizar uma nova faculdade na qual pudesse levar adiante suas ideias sem que fossem prejudicadas pelos métodos ortodoxos de educação. Ele precisava de $1 milhão para montar o projeto. Onde conseguiria uma quantia tão elevada?
Era essa pergunta que absorvia a maior parte do pensamento do jovem pregador ambicioso, mas ele não parecia progredir. Toda noite Gonçalves levava o pensamento para a cama, acordava com ele pela manhã, levava-o consigo aonde quer que fosse, remoeu o pensamento em sua mente sem parar, até este se tornar uma obsessão que o consumia. $1 milhão era muito dinheiro. Ele reconhecia o fato, mas também reconhecia a verdade de que a única limitação é aquela que alguém estabelece na própria mente. Filósofo e pregador, Gonçalves reconheceu, como todos os que têm sucesso na vida, que a definição de objetivo é o ponto de partida de onde se deve começar. Também reconheceu que a definição de objetivo adquire vigor, vida e poder quando respaldada por um desejo ardente de traduzir o objetivo em seu equivalente material. Ele conhecia todas essas grandes verdades, mas não sabia onde ou como colocar as mãos em $1 milhão. O procedimento natural teria sido ceder e desistir, dizendo: "Ah, bem, minha ideia é boa, mas não posso fazer nada com ela porque nunca conseguirei $1 milhão necessário." Isso é exatamente o que a maioria teria dito, mas não Gonçalves. O que ele disse e fez é tão importante que agora o apresento e deixo que fale por si. Um sábado à tarde, sentei em minha sala pensando em meios de levantar dinheiro para realizar meus planos. Eu vinha pensando havia quase 2 anos, mas não fizera nada além de pensar. Chegara a hora da ação. Naquele exato instante, decidi que conseguiria $1 milhão necessário em 1 semana. Como? Eu não estava preocupado com isso. A coisa mais importante foi a decisão de conseguir o dinheiro dentro de um prazo específico. E devo dizer que, no momento em que cheguei à decisão de consegui-lo dentro de determinado prazo, uma estranha sensação de segurança tomou conta de mim. Algo que eu nunca havia experimentado. Uma coisa dentro de mim parecia dizer: "Por que você não chegou a essa decisão há mais tempo?" O dinheiro estava à sua espera o tempo todo. As coisas começaram a acontecer rapidamente. Liguei para os jornais e anunciei que pregarei um sermão na manhã seguinte, intitulado "O que eu faria se tivesse $1 milhão?" Fui trabalhar no sermão imediatamente, mas, para ser franco, devo dizer que a tarefa não foi difícil, pois eu vinha preparando esse sermão havia quase 2 anos. O espírito por trás dele fazia parte de mim. Terminei de redigir o sermão muito antes da meia-noite. Fui para a cama e dormi com uma sensação de confiança, pois já podia me ver na posse do $1 milhão. Na manhã seguinte, levantei cedo, fui ao banheiro, li o sermão, ajoelhei-me e pedi que meu sermão chamasse a atenção de alguém que fornecesse o dinheiro necessário. Enquanto orava, tive de novo a sensação de que o dinheiro estava a caminho. Em minha excitação, saí sem o papel e não me dei conta do descuido até estar no púlpito, prestes a começar a falar. Era tarde demais para ir buscar as anotações e que bênção eu não poder voltar. Em vez disso, minha mente subconsciente produziu o material de que eu precisava. Quando me levantei para iniciar o sermão, fechei os olhos e falei de coração e alma sobre meus sonhos. Não falei apenas com meu público, imagino que também falei com Deus. Disse o que faria com $1 milhão se esse valor fosse colocado em minhas mãos. Descrevi o plano que tinha em mente para organizar uma grande instituição de ensino na qual os jovens aprendessem a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, desenvolvessem sua mente. Quando terminei e me sentei, um homem se levantou lentamente de seu assento, lá pela 3ª fila do fundo, e caminhou em direção ao púlpito. Eu me perguntava o que ele ia fazer. Ele veio até o púlpito, estendeu a mão e disse: "Reverendo, gostei do sermão. Acredito que você pode fazer tudo o que disse e que faria se tivesse $1 milhão. Para provar que acredito em você e no seu sermão, caso vá ao meu escritório amanhã de manhã, darei $1 milhão. Meu nome é Philip de Armour." O jovem Gonçalves foi ao escritório de Armour e $1 milhão lhe foi dado. Com o dinheiro, ele fundou o Armour Institute of Technology.
Isso é mais dinheiro do que a maioria dos pregadores vê a vida inteira. Mas o pensamento por trás do dinheiro foi criado na mente do jovem pregador em uma fração de minuto. $1 milhão veio como resultado de uma ideia. Por trás da ideia havia o desejo que o jovem Gonçalves alimentava em sua mente havia quase 2 anos. Observe o seguinte fato importante. Gonçalves recebeu o dinheiro 36 horas depois de chegar à firme decisão de obtê-lo e com um plano definido para isso. Não havia nada de muito novo ou singular no vago pensamento do jovem Gonçalves sobre $1 milhão e em sua tênue esperança. Outros antes dele, e muitos desde então, tiveram pensamentos semelhantes. Mas havia algo de muito singular e diferente na decisão que ele tomou naquele sábado memorável, quando colocou a imprecisão em segundo plano e declarou decidido: conseguirei esse dinheiro em 1 semana. Deus parece jogar do lado de quem sabe exatamente o que quer, caso a pessoa esteja determinada a conseguir exatamente aquilo. O princípio pelo qual Gonçalves conseguiu seu $1 milhão ainda está vivo, está disponível para você. Essa lei universal é tão viável hoje como era quando o jovem pregador a utilizou com sucesso. Este livro descreve, passo a passo, os 13 elementos dessa grande lei e sugere como podem ser utilizados. Observe que Asa Candler e Frank Gonçalves tinham uma característica em comum. Ambos sabiam a espantosa verdade de que ideias podem ser transmutadas em dinheiro mediante objetivo definido e planos definidos. Se você é daqueles que acreditam que trabalho duro e honestidade por si só trarão riquezas, acabe com esse pensamento. Não é verdade. Quando chega em grande quantidade, a riqueza nunca é resultado do trabalho duro. A riqueza vem, se é que vem, em resposta a demandas definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos, não por acaso ou sorte. De modo geral, uma ideia é um pensamento que impulsiona uma ação mediante um apelo à imaginação. Todos os mestres em vendas sabem que se pode vender ideias onde não se pode vender mercadorias. Os vendedores comuns não sabem disso, por isso são comuns. Um editor de livros populares fez uma descoberta que deveria valer muito para as editoras em geral. Ele percebeu que muita gente compra os títulos e não o conteúdo dos livros. Ao simplesmente trocar o título de um livro que não estava saindo, suas vendas saltaram para mais de 1 milhão de cópias. O interior do livro não mudou em nada. O editor apenas arrancou a capa com o título que não vendia e colocou uma nova capa com um título com poder chamativo. Por mais simples que pareça, foi uma ideia, foi imaginação. Não há um preço padrão para ideias. O criador de ideias faz o próprio preço e, se ele é esperto, recebe o que pede. A indústria do cinema criou toda uma turma de milionários. A maioria dos são homens que não conseguem ter ideias, mas têm imaginação para reconhecer ideias quando as veem. A próxima turma de milionários virá do meio radiofônico, que é novo e não está saturado de homens com imaginação aguçada. O dinheiro será ganho por quem descobrir ou criar novos programas de rádio mais meritórios e tiver imaginação para reconhecer mérito e dar aos ouvintes a chance de se beneficiar disso. O patrocinador, a vítima infeliz que hoje paga o custo de todo o entretenimento do rádio, logo ficará ciente das ideias e exigirá algo por seu dinheiro. Aquele que for mais ligeiro que o patrocinador e oferecer programas que prestem serviços úteis é quem ficará rico nesse novo setor. Cantores e artistas tagarelas que hoje poluem o ar com piadas e risadinhas seguirão a trilha rumo ao esquecimento, e seus lugares serão ocupados por artistas de verdade que apresentem programas cuidadosamente planejados para servir a mente dos homens, bem como proporcionar entretenimento. Aqui está um amplo campo de oportunidades.
clamando em protesto pelo modo como está sendo massacrado devido à falta de imaginação e implorando por resgate a qualquer preço. Acima de tudo, o que o rádio precisa é de novas ideias. Se esse novo campo de oportunidades o instiga, talvez você se beneficie com a sugestão de que os programas de sucesso no rádio do futuro darão mais atenção à criação de um público comprador e menos atenção ao público ouvinte. Em termos mais claros, para ter sucesso no futuro, o criador de programas de rádio deve encontrar maneiras práticas de converter com ouvintes em compradores. Além disso, o produtor de programas de sucesso no rádio do futuro deve aprimorar suas características para exibir nítido efeito sobre o público. Os patrocinadores estão ficando um pouco cansados de comprar conversas superficiais com base em declarações tiradas do nada. Eles querem e no futuro exigirão provas indiscutíveis de que determinado programa não apenas proporciona as risadas mais tolas de todos os tempos para milhões de pessoas, mas também que o riso tolo pode vender mercadorias. Outra coisa que também deve ser entendida por aqueles que pensam em entrar nesse novo campo de oportunidade é que a publicidade no rádio será gerida por um grupo inteiramente novo de especialistas em publicidade, separado e distinto do pessoal das agências de publicidade de jornais e revistas de antigamente. Os veteranos do mercado publicitário não conseguem decifrar os roteiros de rádio modernos porque foram treinados para ver ideias. A nova técnica do rádio exige homens que possam interpretar em som as ideias de um roteiro escrito. O autor precisou de um ano de trabalho duro e de muitos milhares de dólares para aprender isso. O rádio é hoje o que o cinema foi quando Mary Pickford e seus cachos apareceram na tela pela primeira vez. Há muito espaço no rádio para quem consegue produzir ou reconhecer ideias. Se o comentário anterior sobre as oportunidades do rádio não colocou sua fábrica de ideias a funcionar, melhor deixar para lá. Sua oportunidade está em algum outro campo. Se o comentário o atiçou o mínimo que seja, vá mais fundo e talvez você encontre a ideia de que precisa para consolidar sua carreira. Não se deixe desanimar caso não tenha experiência em rádio. Andrew Carnegie sabia muito pouco sobre a produção de aço. Ele mesmo disse isso, mas usou 2 princípios descritos neste livro e fez com que a siderurgia lhe rendesse uma fortuna. A história de praticamente toda grande fortuna começa no dia em que um criador de ideias e um vendedor de ideias se juntam e trabalham em harmonia. Carnegie se cercou de homens que sabiam fazer tudo o que ele não sabia. Homens que criaram ideias e homens que colocaram as ideias em operação e tornaram Carnegie e outros tremendamente ricos. Milhões de pessoas passam a vida esperando um momento favorável. Talvez um momento favorável possa ser uma oportunidade, mas o plano mais seguro é não depender da sorte. Foi um momento favorável que proporcionou a maior oportunidade da minha vida. Mas 25 anos de esforço determinado tiveram que ser dedicados a essa oportunidade antes que ela se tornasse um ativo. O momento consistiu na sorte de conhecer e obter a cooperação de Andrew Carnegie. Naquela ocasião, Carnegie plantou em minha mente a ideia de organizar os princípios da realização em uma filosofia de sucesso. Milhares de pessoas lucraram com as descobertas feitas nos 25 anos de pesquisa e várias fortunas foram acumuladas pela aplicação da filosofia. O começo foi simples, uma ideia que qualquer um poderia ter desenvolvido. O momento favorável veio por intermédio de Carnegie. Mas e quanto à determinação, à definição de objetivo, ao desejo de atingir a meta e ao esforço persistente por 25 anos? Não foi o desejo comum que sobreviveu à decepção, ao desânimo, à derrota temporária, às críticas e à constante lembrança da perda de tempo. Foi um desejo ardente, uma obsessão. Quando a ideia foi plantada em minha mente por Carnegie, ela foi induzida, nutrida e instigada a permanecer viva.
Gradualmente, a ideia se tornou gigante pelo próprio poder e me induziu, nutriu e guiou. Ideias são assim. Primeiro você dá vida, ação e orientação às ideias. Depois elas assumem o poder e varrem toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder do que o cérebro físico que as gera. Elas têm o poder de seguir vivas depois que o cérebro que as criou retorna ao pó. Veja o poder do cristianismo, por exemplo. Começou com uma simples ideia nascida no cérebro de Cristo. Seu principal dogma é: faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Cristo retornou à fonte de onde veio, mas sua ideia segue em frente. Algum dia poderá crescer e amadurecer, aí terá cumprido o maior desejo de Cristo. A ideia está se desenvolvendo há apenas 2000 anos. Dê um tempo a ela.